A verdade é que só em nossa cultura, predominantemente cristã, é que a gente relativiza o significado real e as origens do Halloween. Essa festa é uma festa pagã, assim como muitas outras festas pagãs que foram incorporadas à tradição cristã, ao calendário pastoral, principalmente à sincronização da corrupção da igreja, né? Igreja-Estado com Constantino, né? A Igreja Católica Apostólica se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, e o sincretismo religioso trouxe para o culto, ou deu um tom sincrético aos rituais, né? Das culturas nórdicas. Santificou muitos rituais. Fico pensando em um pai e uma mãe, antes de você que está aí do outro lado falar assim, poxa, ele está falando isso porque ele não tem filho, eu tenho 2. Ele está falando isso porque o filho dele não vai se sentir deslocado. Sim, meu filho às vezes se sente bem deslocado. Mas eu ensinei a ele a ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu prefiro que o meu filho tenha já a habilidade, a capacidade, treinado por mim e por minha esposa, a discernir o que é de Deus e o que não é, o que é treva e o que é luz, o que é santo, o que é profano, do que o mundo fazer isso para ele. Porque o mundo relativizou o que é profano, tornou então o profano santo. O mundo pegou o imoral e disse que o imoral é moral, é aceitável. É claro que eu não estou falando para ninguém ser insuportável, mas o que eu estou falando para você é agir conforme a palavra de Deus te orienta. O Halloween, ele se iniciou com a festa de Samhain, ou em algumas versões de Samhain. A festa de Samhain foi celebrado pela cultura celta, as culturas nórdicas da Europa. Eram festas que marcavam o fim do verão e o início do inverno. Neste momento, os magos, os sacerdotes, nessa festa, eles acendiam grandes fogueiras, porque eles acreditavam que era o momento em que o mundo espiritual mais estava conectado com o mundo físico. Os dois planos se misturavam. Eles acreditavam que, inclusive, eles poderiam fazer rituais celebrando os seus antepassados mortos e teriam a capacidade de se comunicar com estes antepassados mortos, que segundo os rituais celtas, por isso que eu falei, quando um crente estuda a origem, nunca que vai celebrar esse lixo. Bom, nesses rituais celtas, eles acreditavam que os mortos retornavam do mundo espiritual, do plano espiritual à terra. Além disso, a deusa anciã, uma figura mitológica da cultura celta, era frequentemente associada a nesse período como uma divindade do submundo. É como se eles se comunicassem com os mortos, acessando esse mundo espiritual nessa festa de transição do verão para o início do inverno. Eles se comunicavam invocando uma deusa, os poderes de uma deusa do submundo, do mundo dos mortos, que é a deusa anciã. O que a Bíblia diz sobre isso? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12. Que não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, primeiro ponto, olhe para a origem. Origem é invocação aos mortos, invocação aos demônios, invocação aos espíritos. Segundo ponto, porque um cristão não deve participar do Halloween, nem permitir que o seu filho participe do Halloween. Adivinhos e druidas. Os magos druidas, os magos sacerdotes, adivinhos da cultura nórdica, são muito conhecidos, estão presentes inclusive nos filmes que reportam esse período da história da cultura nórdica, da cultura celta, etc. Os druidas e os adivinhos, eles agiam muito nessa época. As pessoas iam até as fogueiras, as pessoas iam até os objetos que os magos, os bruxos, os druidas, eles faziam objetos para representar essa invocação dos mortos e consultar o mundo espiritual. Para quê? Para eles fazerem premonições, para eles fazerem adivinhações. Eram rituais de adivinhação neste período que hoje o mundo celebra como Halloween. O que as pessoas faziam lá? As pessoas que buscavam palpites, buscavam informações sobre o seu futuro. E eles buscavam esses oráculos com os magos druidas. Eles buscavam esses oráculos com os bruxos
com os feiticeiros da cultura nórdica. Exatamente. O que a Bíblia diz nesse momento sobre essas práticas? O que a Bíblia nos aconselha então? Levítico, capítulo 19, do versículo 26, diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, nem usarei encantamentos, nem agoureiros. Deus orientando Israel para não entrar debaixo de maldição ao consultar espírito, agoureiros e adivinhadores. Terceiro ponto, feitiçaria e bruxaria. Esse é o momento em que tem maior prática espiritual e de bruxaria no mundo, mas eles convenceram a cultura ocidental, eles convenceram o mundo cristão, é só uma bruxinha, é só um docinho, não tem nada a ver. Desculpe aqui a minha ironia. O Halloween é uma data significativa para aqueles envolvidos em práticas de feitiçaria e de bruxaria. Isso é um fato. Portanto, o satanismo faz os seus maiores rituais neste momento, 31 de outubro. Certas práticas modernas, como esculpir abóboras, como eles fazem agora, acender velas, têm origem lá nos rituais de bruxaria da cultura nórdica. Eles faziam isso para quê? Porque ao acender velas, ao fazer determinadas esculturas que hoje, na verdade, são em abóboras, eles querem afastar os espíritos ruins e querem só honrar os espíritos dos seus antepassados, os espíritos dos mortos dos seus parentes, através da deusa anciã. Além disso, os envolvidos nas práticas wiccanas e outras formas de paganismo e de bruxaria, como o Samhain, como Halloween, etc., consideram essa data um período único para honrar os ancestrais e de se aproximar do mundo espiritual. Essa é uma janela que eles entendem. O que a Bíblia diz? Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Deixa eu ler aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quarto ponto. Não vos conformeis com este mundo. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Ora, se a Bíblia nos diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, significa que o mundo está nas trevas. Então você, quando adapta a sua luz à escuridão das trevas, você simplesmente deixou de brilhar e perdeu o seu propósito e o seu papel neste mundo. Então quando você dá um jeitinho, você está dizendo sim para a feitiçaria, está dizendo sim para as trevas. Esta é a forma do mundo. Esta não é a sua forma. Está conforme é ser moldado pela mão de Deus. O mundo está sendo moldado pela mão do sistema que está caído no maligno. Logo, estão sendo moldados pelo diabo. Você não. Você está sendo moldado por Deus. Quinto ponto está conectado ao quarto. Valores contraditórios aos nossos. O Halloween celebra escuridão, medo, susto, morte, zumbi, bruxinha e demônio, rituais, encantamentos, bruxarias. O cristão celebra vida, ressurreição, abnegação. O servo de Deus, um cristão, é reconhecido pela sua capacidade de negar